Pessoal, mais uma vez, ó, eu só tenho um pouquinho aqui sair pra caminhar, né? Que é muito bom pra circular o sangue da gente. E eu parei e sentei aqui, ó, na sombra dessa árvore aqui. E eu tava me lembrando de Jonas, porque Jonas, Deus mandou ele ir pra Nínive e ele foi pra Tarsis, né? E Deus enviou uma tempestade e o barco que ele ia começou a naufragar. E as pessoas desesperadas colocavam tudo que tinha no seu barco para fora, para ver se eles conseguiam salvar as suas vidas e o barco não afundar, né? Enquanto isso, Jonas dormia descansadamente lá no porão. Mas alguém disse para Jonas, né? O que faz aí dormente, né? Jonas, quando ele se levantou, ele se lembrou que quem estava desobedecendo a Deus era ele. Deus tinha mandado ele para Nínive e ele foi para Tarsis. Mas por que Jonas fez isso? Fez isso porque as pessoas lá de Nínive eram homens bárbaros. Quando eles pegavam as pessoas em guerras, eles degolavam, eles esquartejavam, eles não tinham dó, eles eram mal mesmo de verdade. Porém, para Deus o que importa é se a pessoa se arrepende. Deus tinha colocado um propósito de destruir aquela cidade, mas ele sabia que se alguém chegasse lá e falasse que o que eles faziam era errado, eles iam se arrepender. E Jonas sabia que Deus era misericordioso, então ele não queria que Deus se arrependesse e destruísse aquela cidade, porque ele já tinha feito muito mal a Israel, né, nas guerras. E ele era um judeu, né? Ele era um israelita, né? E, irmãos, como o coração do homem é rancoroso, né? Sempre desejando mal ao seu próximo. Mas quem somos nós para desejar mal ao nosso próximo? Porque todos nós falhamos diante de Deus. Alguns são muito mal mesmo, de verdade, mas isso não cabe a nós decidir o seu futuro. Deus é quem sabe no futuro se aquela pessoa vai se tornar uma pessoa boa, uma pessoa que é um servo de Deus. Às vezes a pessoa é um servo de Deus e mais na frente se descuida, perde o alvo e acaba fazendo coisas muito ruins também, né? Então, o futuro da gente pertence a Deus. Temos que lutar pela nossa salvação. E, enfim, as pessoas não queriam morrer afogado, então quem foi jogado para fora do barco foi Jonas. E lá ele foi engolido por um peixe. Deus enviou aquele peixe para que ele não morresse afogado e preservou a vida dele na estranha daquele peixe. E de lá ele orou ao seu Deus e Deus fez com que o peixe vomitasse ele para fora e ele caiu em terra. E o interessante é que quando ele cai em terra, ele cai com vida, Deus fez da noite para o dia nascer uma planta, né, que dava sombra. E ele achou bom, né, o sol quente e calcigante. E ali Deus fez nascer aquela planta que serviu de sombra para Jonas. E ele ficou ali tranquilo. Mas não era tempo de descanso. Ele tinha que cumprir sua missão. Por isso que Deus ouviu sua voz lá da estranha do peixe. Muitas vezes Deus tem te dado uma sombra e você tem ficado tranquilamente sossegando debaixo da sombra. E aí Deus vai e tira de você. E você fica desesperado, põe culpa no outro, porque isso aconteceu, estava tão legal e agora não tem mais nada. E acha a culpa nas pessoas, né? Mas isso aconteceu, sabe por quê? Porque aqui não é o nosso descanso. Tem um versículo na Bíblia que diz que levantai-vos, porque aqui não é o nosso descanso. E Deus tem planos para você fazer, você não precisa ficar descansando na sua casa todas as vezes, caminhando para a casa das suas amigas, conversando às vezes assunto que não é nem legal, porque é bom quando você vai falar sobre Jesus, amanhã vamos visitar fulano, e depois vamos fazer uma oração naquela mulher que está necessitando, vamos levar uma palavra para aquela amiga que está enferma para que fazer o convite para ver se ela aceita Jesus e morre com Jesus, para ter uma vida melhor. Mas não, as pessoas se reúnem para fazer picuinhas, entendeu? E olha, Deus tirou o seu descanso para que você vá
fazer a obra dele. Você tem uma ordem de fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se resume naquilo que você deseja e que você pensa. Às vezes é, às vezes não. Então, saiba que Deus tirou seu descanso porque Ele está querendo que você vá até as almas. Dizer que Jesus é vida, que Jesus é amor, que Jesus é perdão, que Jesus tem esperança, que Jesus cura, que Jesus é a solução para os nossos problemas e que Ele tem uma vida eterna no céu principal e que nós precisamos estar preparados para chegar lá. E essa preparação precisa da gente aceitar Jesus e deixar as coisas do mundo para trás. Tudo fica para trás e tudo se fez novo, que nem Isaías. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente tem mesmo que deixar tudo que fazia lá no mundo. As vestes mudam, a vaidade tem que mudar. Hoje em dia a vaidade está tomando conta das igrejas como um cupim quando chega numa casa e destrói ela. Você não precisa ser assim, sua beleza precisa ser espiritual, de dentro para fora. Você precisa pedir a Deus um coração bom, renovado, humilde, amoroso, que perdoa. Muitas pessoas dizem, é muito difícil perdoar. Quando a gente não quer, é difícil, mas se a gente quer, a gente fala com Deus. Deus muda tudo. Então, a sua missão não é essa. Olha, quantas vezes eu peguei meus folhetos e saí em casa, entregando nos bares, tirava a rua todinha só para levar folhetos e falar de Jesus. E você precisa saber que fazer a obra de Deus não se resume só dentro de quatro paredes. Vai mais além, e eu digo a você. E ali dentro da casa de Deus é o momento da gente receber o renovo, ouvir a palavra pastoral, porque o pastor, ele tem o cajado consola, exorta quando nós precisamos, e o cajado Deus deu na mão do pastor e não da mão da igreja. Então o pastor usa o cajado para conduzir o rebanho pelo caminho certo. Não é para perseguir como muitas pessoas pensam. Ai, é porque eu estou sendo tão perseguida. Aquela palavra foi muito dura. Não, a palavra é para a gente se lembrar que a gente precisa se voltar para Deus e entrar pelo caminho certo. Agora, a igreja, o dever da igreja é ouvir o que o ministro do Senhor tem para falar e se voltar para fazer as coisas certas. Obras tem bastante aí, as pedras estão clamando, é muita gente morrendo sem salvação. Aí eu me lembro daquele livro que diz assim, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Será que você tem almas para apresentar a Deus? Ou será que você tem para Deus suas mãos sujas? Porque você viu o irmão, estava rancoroso, amargurado, e chegou lá, não vai para aquela igreja, porque ali é cheio de problemas. Igreja é uma família, ninguém é igual, às vezes a gente não concorda com muitas coisas, porque cada ser humano é um jeito diferente. Você tem apenas que ouvir o pastor e deixar ele resolver. O que é para ele resolver não é para nós resolver, nós é para escutar o que ele tem para resolver. Você só não pode ouvir quando uma coisa que está sendo pregada está fora da Bíblia, né? Se ele estiver lá ensinando um pecado, fazendo uma coisa errada, aí sim, você não vai ouvir isso, mas a palavra de Deus, ela sara, mesmo que ela seja dura, seja uma palavra dura, segundo a Bíblia, né? Porque muitas pessoas hoje em dia acham difícil andar com a saia longa, acha difícil andar com o vestido bem composto. As pessoas acham mais fácil dizer que é crente, mas continuar com as roupas curtas, com as unhas vermelhas ou pretas, com vaidades. E a Bíblia, e Jesus disse, sede sempre como as pombas. As pombas são bonitas, mas não usam nada. E Jesus disse que era mais bonito do que as riquezas de Salomão. Então é isso aí, meus amados, minhas amadas. A palavra que eu tenho para deixar, vai nessa tua força e não vai na força dos outros, daqueles que nem querem ir para o céu e querem tirar você do alvo, que é Jesus. Então, tem um versículo na Bíblia que diz que a religião mais pura que tem é você pregar para as viúvas, para os órfãos, entendeu? As pessoas estão muito você esperando para ouvir uma palavra de concurso de não você chegar e dizer, não vai para ali porque ali tem esse problema, fica em casa porque ali é chato, começa a mentir, né?
mente tanto que as pessoas ficam desanimadas.